Olá, hoje o TV Debate discute sobre as perspectivas econômicas do Brasil. O que esperar da economia em 2016? Segundo especialistas, não será um ano fácil. A recessão prevista para este ano é de 3,6%. O dólar subiu 49% nos últimos meses, considerada a maior alta desde 2002. E a inflação prevista em 7% acumula alta de 10,48% em 12 meses. Para fazer uma projeção econômica do país e também do estado da Bahia para esse ano e um balanço de 2015, convidamos aqui no estúdio o coordenador-geral da Secretaria de Planejamento do Estado, Antônio Alberto Valença, o economista e assessor de estudos técnicos da FIEB, Maurício Pedrão, o economista Paulo Dantas, além de Reinaldo Sampaio, superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e Victor Ventim, presidente do Fórum Empresarial da Bahia. Olá, sejam todos bem-vindos aqui para essa discussão tão pertinente nesse início de ano, né? Começando aqui pelo Antônio Alberto Valença, será um ano realmente difícil? Olha, já é um ano difícil, né? Nós saímos de Mais difícil ainda do que 2015? Tomara que não seja, mas não será surpresa se for. Mas nós estamos numa situação, o Brasil em particular e o resto do mundo também passando por um momento difícil de reajuste de uma série de condições de funcionamento da economia, do comércio, do mercado financeiro, etc. Nós vimos aí ontem o que aconteceu na China, né? Que até pouco tempo era a locomotiva do mundo, né? O país que surpreendia, né, puxando todas as economias emergentes atrás de si, né, por consumir uma quantidade jamais vista de commodities, matérias-primas, justamente para alimentar a sua economia numa expansão de cerca de 10% ao ano. E de repente esse país, essa economia entra num processo de desaceleração, de mudança, inclusive, de concepção do modelo. A China volta-se mais hoje para estimular o consumo, né, interno, e em decorrência disso, aquela demanda exacerbada de matérias-primas, no caso brasileiro, minério de ferro principalmente, né, petróleo de outras procedências. E uma coisa que vai acontecer, eles não vão deixar de ser dependentes de alimentos, não é? Que com a população daquele porte, né? População de bilhões, então eles vão ter que continuar importando alimentos. Mas essa guinada, digamos assim, para o consumo interno, a melhoria do padrão de vida da própria população, esse ajuste, né, depois de um crescimento a taxas tão elevadas, isso realmente foi um grande impacto. Mas não é o único problema do mundo, né? Nós vimos recentemente, há 2, 3 dias, a diretora Christine Lagarde, do FMI, dizer que esse vai ser um ano difícil para as economias do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Então, imagina para o Brasil. Imagina para o Brasil que a gente já vem desde o ano passado numa crise muito grande. Sim, sim. Então eu acho que esse ano vai ser mais ou menos um replay do ano que passou. Maurício Pedrão, será que vamos ter realmente um replay do ano que passou? Bom. Será um ano difícil? Certamente será um ano difícil, como foi o ano passado, né? Na minha opinião, a gente vive o esgotamento de um modelo, né, adotado pelo Brasil nos últimos anos, baseado em consumo, principalmente das classes ditas baixas, né? A gente realmente apostou nesse consumo, estimular o consumo, a própria valorização do salário mínimo, os programas sociais estimularam muito o consumo, mas infelizmente não houve uma capacidade de estimular os investimentos na mesma proporção. Então isso criou esse gargalo que a gente vive hoje em dia, associado a outras questões internacionais também, como o doutor Valença falou, a questão das commodities afetou muito diretamente a economia brasileira e a economia baiana também. Mas acredito que pode ser um ano da retomada de um ambiente favorável, né? O ajuste do câmbio pode nos ajudar a uma inserção internacional positiva, uma coisa que a gente estava um pouco ausente nos últimos anos. Então acho que
tendo um viés um pouco mais otimista, acho que a gente pode ter uma recuperação aí pelo setor externo. Que bom, que sejamos otimistas também e que tenhamos esse otimismo também na prática. Paulo Dantas, muito bem-vindo também. Na sua visão, será um ano difícil? Olha, nós estamos partindo de uma memória do ano passado que é a pior possível, né? Crescimento negativo, desajuste nas contas públicas, um câmbio que meio que fugiu um pouco do controle, assim como também fugiu um pouco do controle os preços. E eu vejo que o grande problema da economia brasileira é a baixa taxa de investimento, né? Isso é alguma coisa que precisa ter procedimentos adequados, nós precisamos ter uma política precisamos ter práticas de longo prazo no sentido de corrigir isso aí. Reinaldo, seja bem-vindo também aqui ao TV Debate dessa semana, discutindo sobre essa perspectiva econômica brasileira para 2016. Na sua visão, também será um ano difícil ou a gente está sendo muito pessimista? Eu acho que tem um excesso de pessimismo. Tem? Acho que 2016 poderá ser melhor que 2015. Imagino que alguns efeitos que se exacerbaram em 2015 não existirão em 2016. A fase mais aguda, por exemplo, da Operação Lava Jato, que afetou a atividade econômica, criou um impacto também na sociedade, isso já foi razoavelmente absorvido e razoavelmente investigado, né? Então, eu acho que o impacto econômico que causou em 2015 será mais diluído em 2016. A questão política, que também amplifica a dificuldade econômica, dando uma dimensão e um senso de instabilidade à economia e à própria sociedade, eu acho que também tende a resolver-se agora, no início do ano, com esta a definição desta tentativa de impedimento aí da presidente Dilma de continuar na presidência. E também acho que a inflação ela tende a cair não por conta da taxa de juros, que tem se mostrado absolutamente ineficaz no combate à inflação. Ela, ao contrário, ela não, nos últimos 24 meses, a taxa de juros cresceu 40% e a inflação cresceu 60%. Então, mostra a ineficácia da taxa de juros no combate à inflação. Em contrapartida, exacerbou o serviço da dívida pública, com o crescimento da taxa de juros e da demanda do governo, dilapidando a economia nacional, na verdade. Então, a inflação tende também a cair, porque também o efeito dos ajustes dos preços administrados e de outros preços da economia também já absorveram em grande parte todas essas mudanças de taxa de câmbio, de taxa dos preços dos bens administrados, que cresceram muito acima da inflação. A inflação está em 10%, os preços administrados cresceram 18%. Então, esses efeitos todos em 2016 estarão mais diluídos. E eu espero que, com a questão política menos profunda e do conflito profundo que vivemos em 2015, ainda sob o efeito da eleição de 2014, eu acho que 2016 pode ser um ano melhor para o Brasil do que, apesar do cenário da economia mundial continuar também apontando para um quadro recessivo e de graves, de um quadro de estagnação econômica no mundo. Sim, com certeza. Vitor Ventim também, eu queria saber de você, esse ano para você será um ano difícil, ou a gente está sendo um tanto quanto pessimista nesse sentido? Bom, vai haver aí uma guerra entre esse pequeno aumento de poder aquisitivo e essa grande retirada de impostos de toda a população. Infelizmente, todos continuamos vendo que o governo federal não atacou o déficit público pelo lado correto, que seria a redução de despesas, e sim quer atacá-lo pelo aumento de impostos. A sociedade já está há algum tempo no limite de pagar. Esperamos que ao longo desse ano essas ideias melhorem. A taxa de juros também inibe não só o investimento, como também inibe o consumo. É mais um complicador. Talvez dos 30 setores, o que tem alguma chance melhor seja a agricultura. Mas ela vai sofrer com o aumento do dólar sobre os insumos agrícolas, que são os fertilizantes e defensivos, e
também com a melhora de competitividade da Argentina, onde Macri retirou 35% de imposto da soja e das demais commodities. E esse decréscimo, talvez, de consumo da China, não é decréscimo, na verdade é que nós estamos falando que ela crescia a 10 e agora vai ter dificuldades para crescer a 6. Esse não tão alto crescimento aparece com uma perspectiva negativa, tá? Quando não deveria ser tanto. Eles continuam crescendo em número de pessoas e continua crescendo a economia. Então, sob esse aspecto, mas pode afetar o preço. As expectativas determinam muito o mercado. E também o dólar pode impactar no preço dos setores que revendem produtos importados. Esses aí vem o ano, talvez, contrapondo-se à agricultura da maneira mais pessimista nesse grupo de 30. Okay, mas agora... esperemos todos manter a esperança. Manter a esperança e o otimismo também. Agora, voltando nessa questão da economia chinesa, né? Enfim, desse aumento ou do não aumento, ou dessa baixa. O que isso pode impactar também no Brasil, já que foi o Antônio, o Alberto, quem trouxe essa questão e também o Victor Ventim complementou. Eu queria saber dessa consequência mesmo da economia chinesa na economia brasileira. Olha, deixa eu dizer, o Victor Ventim levantou uma questão muito interessante. Sim. É que a queda do crescimento da China de 10% para 6%, na realidade, não é uma queda tão grande assim. É uma pequena redução se nós consideramos o crescimento em termos absolutos, ou seja, aquilo que vai ser agregado, acrescentado à economia chinesa. Porque a base sobre a qual esses 6% incide, é uma base muitas vezes maior do que aquela base que os 10% incidiam antes. Ou seja, não é uma coisa tão dramática. Mas deixa de ter o dinamismo, deixa de criar expectativas como antes existiam, de que aquilo era quase que uma coisa que ia se continuar por muito tempo, aquele crescimento, aquele estímulo ao crescimento de uma maneira geral. No caso brasileiro especificamente, nós exportamos para a China, principalmente, minérios e comida e soja, né? São os dois, eu não me lembro, talvez os companheiros aqui me corrijam e acrescentem alguma coisa, mas os principais produtos que nós mandamos para a China são minério de ferro e soja. Há também exportações de petróleo, coisas que não são tão importantes. Então é isso. O que há com relação ao crescimento da China é que continua sendo um crescimento muito importante, porém as expectativas, e a economia depende muito de expectativas. Porque quando se faz um investimento hoje, o empresário decide investir, colocar recursos em alguma atividade, algum negócio, ele não coloca esses recursos, ele não aplica esses recursos em função daquilo que aquele negócio é capaz de produzir agora, no presente. Ele aplica pensando naquilo que ele vai conseguir obter no futuro. E o que nos falta hoje, não só no mundo, e no caso do Brasil principalmente, é justamente essa falta de expectativas favoráveis. O Paulo Dantas colocou isso aqui muito bem, entendeu? Então, para que haja investimento, e sem investimento não há crescimento, é preciso expectativas favoráveis. É preciso que o empresário, o investidor, de uma maneira geral, acredite que aquele investimento vai lhe trazer retorno. Senão ele não investe. E tem muito a ver também com o que Maurício Pedrão falou sobre essa questão do método econômico brasileiro, né? Do que exatamente. E eu gostaria somente de completar, para não tomar muito tempo dos companheiros, dizer o seguinte: uma das carências maiores que nós temos no Brasil hoje é confiança. Confiança, porque expectativa e confiança são coisas que andam juntas, não é? Então é preciso que o empresário, que o investidor, de uma maneira geral, que a população confie, não é? E confiança, já diz aí um provérbio popular, não se impõe, não é? Confiança se adquire. Então, para adquirir confiança, é preciso que as atitudes políticas, da classe política, do governo, de todos, não é? Transmitam
essa sensação de que aquilo não vai mudar no próximo mês, não vai haver surpresas, né? Nós ainda nos lembramos, os mais velhos mais ainda, né, que nós vivíamos num país onde as surpresas eram comuns. À noite você via o noticiário na televisão, um pacote. Na outra semana, outro pacote. Então, isso tira qualquer estímulo a que alguém faça qualquer tipo de investimento, de aplicação, porque ninguém sabe qual vai ser o dia de amanhã. Nós nunca vamos saber com segurança o futuro. Não é? Isso é utópico. Mas é preciso que haja minimamente confiança. Ok. Vamos fazer uma breve pausa aqui no TV Debate dessa semana, discutindo sobre as perspectivas econômicas para 2016. Daqui a pouco a gente volta também tratando um pouco mais desse assunto relacionado aí à confiança na economia brasileira. A gente volta já já. Estamos de volta para mais um bloco do TV Debate, que esta semana discute sobre as perspectivas econômicas do Brasil e também da Bahia para 2016. E encerramos o bloco falando dessa questão da confiança no Brasil, né? Dessa credibilidade. Na verdade, eu queria saber de vocês se todos concordam que essa credibilidade passada pelos brasileiros, ou seja, pela política brasileira, pelos empresários, enfim, ela de fato se torna um fator impulsionador da economia brasileira. Começando lá pelo canto, Vitor Ventim, por favor. Bom, o Valença já falou, confiança não se adquire. Seus atos é que transmitem confiança ao empresário e à população. Infelizmente, o governo Dilma, nesse segundo mandato, ela tem tido posições nem claras e nem firmes. Aliás, até mesmo o mandato dela está sob júdice, digamos. Isso aí, de fato, não transmite à cidadania, aos empresários e ao próprio consumidor a confiança necessária para uma reversão mais rápida. É um elemento que complica. Eu espero que, seja para que ela fique, seja para que outro fique, isso termine logo. O que é importante é que seja breve, o mais breve possível. Também isso nós não conseguimos enxergar, porque a luta é política e já virou jurídica e volta a ser política, ou seja, há indícios de que demora. De novo, também, ela não apresentou uma determinação na redução de despesas, digamos, passíveis de redução. Eu não sou dos que acho que deve tocar nos programas sociais. Eles fazem um bem à nação. Mas o que não fazem um bem à nação são 22.500 assessores que a sociedade não verifica que eles produzem nada, dos quais ela prometeu tirar algo pouco, 2.000 e poucos, mas sequer tirou 400. Então, essas indefinições e essa pouca pressão sobre a gestão para diminuir o gasto público, que é o local onde deve ser diminuída, é via gestão, que é o dinheiro desperdiçado. Porque você não vai poder reduzir nem querer na saúde, na educação, na segurança, nem no Bolsa Família. Mas no que jogamos fora, nos aumentos indevidos, nos aumentos excessivos de funcionários públicos. O Senado tem 11 mil funcionários e 3.800 aposentados por 82 senadores. São 111 funcionários por senador. Será que isso... Será que de fato isso transmite confiança à nação? Na Câmara de Deputados, o número é maior ainda e querem fazer um shopping com novas salas porque já não cabe nas existentes. Isso também não transmite confiança. Então, nós precisamos de exemplos de que mudamos lá em cima. Porque aí todos nós passamos a acreditar que a mudança é possível e que o novo ano pode ser melhor que o anterior. Mas enquanto essas mínimas sinalizações não forem concretizadas, de fato, é muito difícil adquirir essa confiança. Reinaldo, esse então seria o caminho, seria pelo menos uma perspectiva aí de mudança dessa economia brasileira nesse sentido de gestão mesmo? A gestão está sendo feita de forma correta, não tem muita gente ainda trabalhando nesses cargos, enfim, no Senado,
na Câmara dos Deputados. O que você acha disso? Olha, esse é um fato concreto. Eu acho que há uma ineficiência da gestão pública reconhecidamente. Mas há um outro aspecto que nós não podemos também nos esquecer. Em todas as nações, as 30 maiores economias do mundo, principalmente, a apropriação da renda pelo Estado, que lá pela década de 20 do século passado situava-se em 18%, chega hoje a uma média de 53%. Quer dizer, os estados se hipertrofiaram, né? Os estados, de uma maneira geral, capturam mais de 50% da renda da nação. E isso tende a essa hipertrofia também tende a uma gestão sujeita à ineficiência. E isso se torna ainda mais agudo num país que ainda está no processo evolutivo de suas instituições. Nós temos ainda fragilidades muito óbvias, né, no uso do dinheiro público e também na sua eficácia, né, não é só no resultado adequado para o uso do recurso público. É evidente que isso afeta a confiança também. Porém, há fatores outros que é preciso também considerar. Nós já vivemos momentos no Brasil em que esse sentimento de desconfiança não era tão agudo e isso também não estimulou a taxa de investimento, não fez crescer a taxa de investimento. Se você olhar a economia brasileira dos últimos 30 anos, nós nunca ultrapassamos 21% de taxa de investimento na economia, né? Então, existem outros fatores. A genealogia das nossas dificuldades vai para algo mais complexo do que essas questões que são importantes, mas não são definidoras do comportamento da economia. E eu acho que debates como esse, a sua repetição e isto sendo feito de maneira permanente na sociedade, ajudará a um diálogo mais profundo para compreender por que é que um país com tantas possibilidades e potencialidades como o Brasil não consegue ultrapassar esse estágio de desenvolvimento que estamos. Então a confiança é importante, mas há fatores outros que precisam ser revistos. Mesmo também, quando uma situação de aparente confiança na economia motivaria o tal animal spirit, né, do investidor, e ele não se manifestou, né? Okay. Maurício Pedrão, você começou falando também dessa questão do modelo de gestão, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com o que você trouxe logo no início do debate para a gente, né, para essa discussão. O que deveria ser revisto, o que deverá ser revisto, por exemplo, na sua visão, para que a gente possa melhorar e para que a gente possa ter uma perspectiva também tão otimista quanto, que é o que você considera, né? Uhum. Bom, eu falava do esgotamento do modelo econômico. Do esgotamento do modelo econômico. Baseado em consumo. Assim, acho que é até um consenso entre os economistas essa questão. O que a gente precisa conseguir viabilizar é o investimento. O consumo é bom, ele talvez a locomotiva da economia em vários aspectos, mas é preciso conseguir reativar o processo de investimento, né, de formação bruta de capital fixo, que é isso que o Dr. Reinaldo falava, que a gente, mesmo nos momentos de maior otimismo recente da economia brasileira, a gente não conseguiu realmente descolar essa taxa, né, ela realmente se elevasse. Eu acredito que isso tem a ver com uma série de questões históricas e não só conjunturais do Brasil. Tem a ver com o que o Celso Furtado chamava das elites, da incompetência das elites. E eu não falo das elites de riqueza especificamente, as elites intelectuais, políticas, empresariais, econômicas, científicas, enfim, uma série de dimensões que a gente precisa resgatar enquanto nação para que haja um exemplo, que o Dr. Vitor falava também. Precisa ter um exemplo, precisamos de ter uma agenda mínima, questões de interesse nacional que se sobreponham a questões conjunturais, políticas, de interesses imediatos. É isso que eu acho que, assim, de uma perspectiva um pouco mais ampla, a gente não consegue ainda visualizar, sabe? O Brasil não tem uma agenda mínima, onde políticos, de quaisquer que sejam as correntes políticas, consigam se agregar. Então, o nosso médio e longo prazo estão sempre sujeitos a acordos do curto prazo. Com isso, a gente não consegue tornar o planejamento realmente efetivo, a gente não consegue ter uma visão de longo prazo, e os investimentos estruturantes que realmente fazem diferença na economia são de longo prazo. Requerem planejamento e uma visão de futuro, que eu acho que a gente não tem conseguido. Se não ainda tem isso, você não consegue, de fato, concretizar, né, digamos. Exatamente. A gente está sempre, como se diz, apagando incêndio. A gente não consegue visualizar. Vai e volta, exatamente. Volta, né?
E o que a gente precisa justamente, assim, de um ponto de vista mais tangível, infraestrutura que realmente destrave os gargalos, realmente ative a economia em escala. E isso não se faz da noite para o dia, não se faz sem um planejamento sério de longo prazo, né? A gente precisa realmente conseguir resgatar a cultura do planejamento e uma agenda mínima que se sobrepõe às agendas políticas e de curto prazo. Paulo Dantas, esse é o caminho também? Olha, Reinaldo falou aqui numa taxa média de investimento nos últimos anos da ordem de 21% do PIB. Neste ano de 2015, essa taxa de investimento não passa dos 18%. Já é a expectativa. E numa economia como a nossa, com as condições que nós temos atualmente, para você ter uma possibilidade de um crescimento mais seguro, seria necessário que essa taxa de investimento fosse da ordem dos 28%, por aí, para assegurar um crescimento mais permanente, mais duradouro. Eu estou levantando essa questão porque também gostaria de mencionar aqui um aspecto muito especial que foi discutido recentemente aí na mídia e no Brasil inteiro, e que diz respeito às possibilidades de repatriação de recursos que estão no exterior de forma deformada. Esse é um assunto que me cativa muito, já escrevi até sobre isso, e sempre defendi a possibilidade de que deveria haver um meio de se repatriar de fato esse recurso. Qual é o grande pecado que existe na descoberta desses recursos no exterior? O grande pecado é o seguinte: o sujeito colocou suas reservas lá fora e possivelmente ela não está cobertada pela tributação. Ora, se você paga o imposto, em princípio estaria, digamos, pelo menos em parte, vamos usar esse termo aqui, higienizado, tá? Eu estou falando isso de olho no investimento. Porque o que é que foi feito agora, recentemente, numa medida provisória que a Presidente da República mandou para o Congresso Nacional? Ela mandou a possibilidade de que o sujeito que tem o recurso lá fora, permaneça com esse recurso lá fora, pague o imposto, que é de 35%, 17,5% mais 17,5% de multa, e aí está regularizada a situação. Ou seja, é a visão, sempre de curto prazo, ela tem um olho especificamente nos aspectos arrecadatórios. Essa seria uma oportunidade de ouro para que a gente tocasse nos investimentos que tanto nos interessam. Se fosse feita uma coisa diferente, O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que se o sujeito que tem o dinheiro lá fora e se dispõe a trazer esse dinheiro, e cabe aqui registrar que as estatísticas recentes, né, que hoje nós temos acesso por conta de plataformas de liquidação internacional, dão conta de que os brasileiros são os 4º maiores depositantes nos chamados paraísos fiscais. Estima-se, e já hoje com alguma segurança, que esses brasileiros dispõem de mais de 400 bilhões de dólares. Isso é mais do que a reserva que nós temos, a reserva internacional brasileira, que em 31 de dezembro fechou na base de 3,68. Ora, muito bem, qual seria a expectativa, qual seria a minha ideia? Eu não sei se é minha, mas eu penso assim: se o sujeito tem esse dinheiro lá fora e se dispõe a entregar ao Banco Central, o que resultaria em mais reservas internacionais, ele poderia internalizar esse dinheiro e receber aqui os reais e pagar o imposto. Nunca passou pela minha cabeça que isso aí seria da ordem de 35%. Mas vai lá que seja. Agora, se o sujeito se dispõe a empregar aqueles recursos que forem internalizados em investimentos, ele constrói uma fábrica, ele entra numa PPP, ele faz qualquer tipo de parceria com o Estado brasileiro, essa taxa de imposto seria reduzida para 10% disso, sei lá, 3,5%, de modo a estimular o investimento. A arrecadação que o Estado brasileiro pretende ter, ele tem no futuro por força do investimento.
O investimento é tudo. Cria empregabilidade, cria atividade econômica, cria todos os benefícios que a economia brasileira nesse momento precisa. Eu faço registro desse que é um opinativo que eu já alimento há alguns anos e que agora eles criaram essa forma e que para mim é uma forma completamente inócua, porque só vai atender os fins arrecadatórios. Ok, então você concorda também com isso, Antônio Alberto? Eu colocaria aqui uma questão em cima do que Paulo falou. Por que o brasileiro é o quarto povo no mundo a fazer aplicações no exterior? Justamente porque não tem confiança em fazer aplicações dentro do país. Essa é que é a questão. Porque ninguém vai para o exterior ou leva seus recursos para o exterior, a não ser fundamentado em pelo menos duas razões. A primeira razão, uma boa remuneração. A segunda razão, segurança. No exterior ele está seguro, ele não vai perder, não é? Vou falar em perder, eu acho que cabe aqui recordar rapidamente que o Plano Collor já praticou uma coisa que nos assusta, não é? Que pode até, de repente, um cientista louco desses que está nos ministérios por aí, querer reviver, que é justamente o que eles fizeram, o confisco, não é? Então as pessoas mandam dinheiro para fora por isso. Então eu volto a dizer que a questão para mim básica, fundamental, é confiança. É preciso que haja confiança. Agora, isso, confiança apenas não basta. Nossos companheiros aqui, nosso colega Maurício, por exemplo, colocou muito bem aqui a questão do planejamento, resgatar o planejamento. O Brasil não tem um projeto. Qual é o projeto do Brasil? O que é que nós queremos? Que cara a gente quer ter daqui a 10 anos? Não está claro. A gente pensa sempre no curto prazo, como foi dito aqui pelo Vitor, pelos outros companheiros. A visão é sempre de curto prazo, nós estamos correndo atrás, apagando incêndio. Não temos um projeto nacional. Falta isso, não é? Então, a coisa é muito complicada para a gente, assim, em poucas palavras, resumir para o telespectador, para a pessoa que não tem a obrigação de ter o volume de informações que nós temos. Mas eu diria isso, eu acho que tudo que foi dito aqui está muito bem colocado, não é? Agora é preciso que tenhamos um projeto. O que é que nós queremos ser? Onde nós queremos chegar? Quais são as nossas... Vamos falar uma linguagem bem clara. Quais são as nossas metas? O que é que a gente quer alcançar? Não é? E isso ser perseguido com seriedade. A classe política, o empresariado, o setor público, convergirem nessa direção, entendeu? É preciso que haja isso, um projeto nacional. Não dá para ter somente essa direção por 4 anos. Não tem, né? Nós tivemos uma época assim de grande crescimento, que era a coisa correta naquele momento, quando foi feito, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o processo de substituição de importações, o processo de industrialização do país, o processo que nos levou à grande urbanização. O Brasil sai de ser uma economia rural, né, uma população predominantemente residente no campo, para uma população urbana em um prazo curtíssimo. Isso trouxe crescimento, o país cresceu, mas trouxe também muitos problemas, não é? Okay. Mas, de qualquer maneira, naquele momento existia um projeto. Nós tínhamos um projeto. Hoje nós não temos esse projeto. Eu não vejo qual é o nosso projeto. Nós estamos muito preocupados, e a classe política principalmente, com as próximas eleições. E temos eleições de 2 em 2 anos. Então, o longo prazo passou a ser 1 ano, 1 ano e meio. O prazo entre uma eleição e o início da outra campanha eleitoral não chega nem a 2 anos. O que não for feito nesse prazo, ora, não é tão interessante. Então, é muita coisa que nós temos a discutir. Eu não quero tomar o tempo dos outros. Por favor, eu gostaria de... Ok, então, e falando em tempo, a gente já encerrou o tempo desse segundo bloco do TV Debate. Vamos para uma brevíssima pausa. E estamos de volta daqui a pouquinho com mais perspectivas econômicas do Brasil e também da Bahia para 2016 no TV Debate dessa semana. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do TV Debate, que essa semana discute sobre as perspectivas econômicas do Brasil e também da Bahia em 2016. Agora eu queria sair um pouco do âmbito nacional, né, e até mesmo internacional que a gente estava discutindo e voltar um pouco para a nossa realidade, para o nosso estado da Bahia. O que em 2015 a Bahia teve de consequência, né, dessa crise econômica, né, brasileira, o que isso afetou o nosso estado e quais são as perspectivas também para o ano de 2016. Reinaldo, acho que eu posso começar por você. Bom, é evidente que o Nordeste, de uma maneira geral, né, e a Bahia em particular, se ressentiram, e é inevitável se ressentir do ambiente econômico nacional. No caso da Bahia, particularmente, ela é uma economia, eu diria, mais ou menos reflexa da economia do Sul-Sudeste. Nossa indústria é uma indústria supridora, né, de matérias-primas e bens intermediários para a indústria de transformação do Sul-Sudeste. Então, o comportamento daquela economia reflete na nossa. É evidente que com a mudança da taxa de câmbio, que aliás de todos os problemas que foram citados, o melhor que houve foi a mudança da taxa de câmbio. Isso foi a única coisa positiva que nós pudemos. É evidente que seria ótimo se ela não fosse volátil, seria ótimo que ela fosse permanente, porque nenhuma economia deu certo com sua moeda valorizada. A Bahia, o governo do Estado, o governo do governador Rui Costa despertou, digamos assim, ele despertou a questão do planejamento, né? Então, está colocado como uma prioridade hoje no Estado a formulação do Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado, com uma visão de longo prazo, que por aí se pretende dar um norteamento das ações, não do governo em exercício, mas do Estado da Bahia, né? E aí precisa naturalmente do compartilhamento da sociedade, da capacidade das instituições de atuarem também na apropriação de um plano desse para que ele se preserve. Okay. Esse é um desafio para o futuro. Com certeza. Vamos lá. Então, Vitor, no campo empresarial, né? O que tivemos de perdas e de ganhos dentro do nosso estado, né? Bom, nós tivemos um ganho importante quando o governo do estado passou o metrô numa parceria público-privada para iniciativa privada. Ele não tinha dinheiro para tocar o metrô. O metrô, quando foi tocado pelo governo, seja ele municipal ou estadual, não avançou, mas agora, sem dinheiro do governo, ele está avançando. E acredito que esse seja um exemplo que ele deva repercutir para todas as parcerias público-privadas que ele possa, de maneira o mais acelerada possível, inclusive induzindo as que são do governo federal, como portos e outros, para que de fato, sem colocar dinheiro do Estado, que é pouco, gere emprego, renda e serviços e infraestruturas para o estado da Bahia. Efetivamente, esse é um caminho que o Brasil também deveria acelerar. Infelizmente, o problema de querer impor taxas de retorno aos empreendimentos fora da realidade, e quando você nada contra a maré, o povo sabe que não acontece. Então, guardada essa diretriz que ele já praticou, quer dizer, não é ideia nova, é ideia do próprio governo do estado e que deu certo. O que eu quero é que ele repercuta com a maior velocidade possível nos maiores segmentos e da maneira mais ampla possível. Certamente a Bahia tem áreas enormes de infraestrutura que poderiam ser passadas em parcerias público-privadas via leilão. Nada de fixar taxa de... Não, leilão. Quem paga mais leva, quem paga menos não leva e pronto. Essa é a taxa de aquisição do negócio. Efetivamente, outra coisa era manter uma certa inversão em educação. Se nós queremos desenvolvimento sustentável, nós precisamos ter educação. O governo federal reduziu o dinheiro do Pronatec e o governo federal reduziu os dinheiros dos sistemas S, que dedicavam à educação de qualidade. De alguma maneira, o governo do estado poderia pensar em substituir algo disso, porque logo na área em que o sistema S era, sobretudo até o da Bahia, nós no Cimatec temos 18
carreiras universitárias. E o Cimatec, nessas 18 carreiras, alcançou a maior nota do Norte e Nordeste. Então, para o que era bom, diminui-se o dinheiro. E vamos colocar dinheiro no que não é bom. Então, que o Estado veja como pode, em parte, não deixar perder toda essa excelência que foi construída em 25 anos. Isso também não foi construído da noite para o dia, isso foi um esforço cotidiano de várias presidências da FIEB, que todas investiram dinheiro. Então, que o Estado agora ajude um pouco, também é uma maneira de que essas indústrias que venham ou que pretendam vir, continuem tendo mão de obra da melhor qualidade. Acho que esse é outro item, falando um pedaço do macro, né? E um pedaço do micro. Ok, Paulo Dantas, para a Bahia em 2015, quais foram as consequências dessa crise econômica? Olha, eu acho que essa é uma questão que se insere e que está fechado com alguns conceitos que nós sempre tivemos a respeito do serviço público, do setor público, do papel do Estado na sociedade. Nós sempre tivemos em mente o seguinte, que as demandas por serviço público, elas sempre são crescentes. E os recursos para dar conta disso aí são sempre limitados. Essa é uma verdade e que parece que hoje em dia ela é muito mais verdadeira do que foi até então. Porque, de fato, os entes públicos, né, estados, União e municípios procuraram ampliar suas possibilidades de oferta de serviços à sociedade, e isso tem um preço, né? Já se falou aqui a questão da carga tributária, e me parece que hoje tirar da sociedade via tributos, não estou nem falando que a carga tributária brasileira é alta, está no padrão dos países da OCDE. Mas não há mais possibilidade de se retirar dessa sociedade esses tributos. A verdade é essa. Bom, o que acontece hoje no Brasil é que boa parte dos estados que até então tinham uma situação financeira, eu diria até que muito boa, eu menciono os estados do Sul, muito especificamente o Rio Grande do Sul, o Paraná também não tem uma situação muito boa, e isso são exemplos, mas são exemplos que se reproduzem no Brasil inteiro, né? Mesmo assim, eu vejo que, no caso específico da Bahia, a Bahia tem cumprido suas obrigações mais objetivas, mais primárias, especificamente do que diz respeito ao pagamento de sua dívida, pagamento de folha de pessoal, né? São detalhes assim que pode parecer até insignificante, mas para o governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, isso é muito, porque lá a situação é muito grave. Então a Bahia tem conseguido ultrapassar isso aí, né? O Ventim falou na questão do metrô, o Estado conseguiu descobrir a equação através das PPPs e que está dando conta do metrô. O metrô está aí, a olhos vistos, parece que vai sair, né? Pelo menos essa é a propaganda oficial. Então eu acho que nessa realidade, né, que engloba todos os entes do setor público brasileiro, o maior estado brasileiro, que é o estado de São Paulo, tem suas dificuldades de gestão do seu orçamento, a União, idem. Mas a Bahia parece que tem tido a possibilidade de equacionar a sua realidade, equacionar suas possibilidades de financiamento, e eu acho que nesse particular entendo que vai razoavelmente bem. Vejo também assim com uma expectativa positiva as possibilidades de, como o Reinaldo falou, de novos investimentos aqui para a Bahia, o que chega também a ser algo bem positivo. Então, se o nosso foco aqui agora, nesse momento, é a questão da economia baiana, do né, Estado. E do Estado, eu acho que no que diz respeito às possibilidades do que o Estado pode fazer, ele tem feito de forma razoavelmente boa. Ok, então, e para as indústrias, Maurício Pedrão, de fato, se teve, na verdade, essa perspectiva mesmo de avanço, até mesmo de equilíbrio, né? Uhum. Bom,
2015 foi um ano difícil, né, para a economia como um todo. A indústria não foi diferente. A gente não consegue se desvincular, né, do ambiente econômico nacional nem internacional. Como o Dr. Reinaldo falou, a gente é uma indústria produtora de bens intermediários, principalmente commodities industriais. Então a gente se ressentiu muito do preço das commodities, do ciclo de baixa, digamos. A gente se beneficiou muito no ciclo de alta, um período atrás, e agora a gente se ressente um pouco do período de baixa, que é natural da economia, dos ciclos econômicos. Então, assim, alguns setores particularmente se sentiram mais. A gente vinha de uma dinâmica muito boa no período recente. Gostaria de citar o caso da construção civil, que é um setor que reage tão bem quando a economia está no momento positivo, quando tem um aquecimento, no que se refere à atividade econômica, à geração de emprego, e nesse momento ela se ressente desse ciclo. Então é importante poder ter a capacidade de implementar medidas anticíclicas nesse momento. E como é importante ter uma política de valorização das cidades médias. A gente tem espaços geográficos dentro da Bahia muito grandes, tem de distâncias muito grandes. Por isso que eu falava da questão da infraestrutura, que é primordial para a Bahia. A gente tem a possibilidade, e eu vejo isso como uma grande janela de oportunidade para a Bahia, esse desenvolvimento das cidades médias. Em cada região é possível eleger uma cidade polo que pode atrair investimentos de serviços, de saúde, educação, sabe, gerar empregos de alto valor agregado, com altos salários, e isso gerar uma dinâmica para o Estado como um todo. Mas para isso, mais uma vez, é preciso ter planejamento, é preciso ter uma visão de futuro e infraestrutura. A gente é muito carente de infraestrutura. Como a gente sempre costuma dizer, a Bahia é do tamanho da França, né? É possível gerar muito mais atividade econômica no Estado. É um mercado potencial consumidor muito grande. Se a gente conseguir incluir essas pessoas de forma competitiva, de uma forma equilibrada, é possível criar uma dinâmica própria, não só para a Bahia, mas para o Nordeste como um todo. Falo Nordeste porque é um potencial. Sem querer entrar muito nas questões históricas de por que existe um gap tão grande entre o Nordeste e as demais regiões, que de fato existe, mas vê isso como uma oportunidade. A gente tem essa possibilidade de criar um ambiente econômico muito interessante, muito aquecido para a Bahia. E é com essa visão de futuro que eu acho que a gente pode avançar aí. Com certeza. Então, já que a gente está falando em avanços, né, em perspectivas também, eu já estamos chegando ao momento final do TV Debate dessa semana, né? Eu queria começar por você, Antônio Alberto Valença, diretor executivo da Secretaria de Planejamento do Estado. Considerações finais bem breves. Bom, eu acho que o que era mais importante foi destacado aqui. Eu queria apenas complementar, falando um pouco do governo da Bahia, que ele tem buscado eficiência, não é? Tem buscado ser um governo eficiente. As limitações são muito grandes. Foi colocado muito bem aqui pelo Paulo que o problema do Estado é que o Estado tem recursos limitados para atender necessidades que são crescentes, não é? Para se termos uma ideia, o orçamento do Estado da Bahia para este ano 2016, ele fixou uma despesa em cerca de 43 bilhões e estima igual receita. Veja bem, fixa a receita, estima a receita. Estima-se a mesma receita. Então, o problema é que a receita é estimada, não é? E espero que, com tanta dificuldade que nós temos que enfrentar este ano, nós consigamos, pelo menos, atingir, realizar essa previsão de ter uma receita que cubra a nossa despesa. Vamos ser mais otimistas, então, e quem sabe até ultrapassar essa receita. Não é fácil. É complicado, não é fácil. Mas não é fácil, mas vamos esperar que pelo menos está havendo uma queda de arrecadação, a arrecadação ela é diretamente proporcional à atividade econômica. Se a atividade econômica se reduz, consequentemente se reduz a arrecadação, a receita do Estado. Então, como eu falei aqui, o Estado fixa a despesa, mas a receita não está sob o seu controle. Não é? Então espera-se que nós consigamos realmente arrecadar o suficiente para cumprir o orçamento do ano, que é um orçamento que dá uma prioridade absoluta às questões sociais, às necessidades sociais, e a infraestrutura que foi colocado aqui
que é um dos nossos maiores problemas, né? O problema do país como um todo, não só do estado da Bahia, é que nós precisamos muito de infraestrutura. Não é? E infraestrutura depende de investimento, investimento depende de confiança, aquela coisa toda que nós já discutimos aqui. Então, esperar para que realmente as coisas decorram como previsto. Ok, Valença, muito obrigado pela presença. Maurício Pedrão também, muito obrigado. Bom, eu gostaria de ressaltar então uma questão que o doutor Reinaldo já comentou também, que é o câmbio, que talvez seja dos problemas todos o melhor problema que a gente tem. E eu vejo que ele talvez seja o início da nossa retomada econômica. Acho que o câmbio na posição que está agora, ele torna nossos produtos mais competitivos no mercado internacional. A Bahia particularmente pode se beneficiar disso e pode procurar uma forma de se reinserir no mercado internacional. E estabelecer parcerias, estabelecer uma participação mais perene, que dê uma atividade econômica mais consistente. Acho que a partir daí a gente pode reativar a economia e a indústria baiana. Paulo Dantas, muito obrigado também pela presença. Considerações finais breves. Eu gostaria só de ressaltar algo que mencionei aqui no início. Nós vivemos numa sociedade. Essa sociedade tem um Estado. E toda essa sociedade espera muito do Estado, em especial dos seus representantes. Mas eu entendo que o momento pelo qual nós passamos, que é um momento de muita dificuldade, o balanço de 2015 não é nada positivo, mas mesmo assim os indivíduos que integram essa sociedade, talvez precise dizer até aqueles dirigentes, né, que todos nós temos uma expectativa e enxergamos possibilidade de que o Brasil saia desse emaranhado no qual se envolveu. Mas para isso é preciso que a sociedade esteja, os indivíduos, enfim, estejam imbuídos dessa necessidade e que todos busquem encontrar caminhos que realmente resultem no bem-estar da sociedade. Até porque, volto a mencionar, existe um determinado grupo, né, que parece que vive permanentemente advogando ou na expectativa de que ocorra o pior, porque quanto pior, melhor para eles, e é exatamente esse grupo de políticos que, como a gente já mencionou aqui, o cara terminou a eleição e já está pensando do próximo do ano ser ganhou, na verdade, uma eleição, já está pensando na próxima. Pois é, e a gente precisa se desvincular disso aí e pensar nessa coisa que mencionei também, que é chamada Brasil, que pertence a todos nós. Com certeza. Reinaldo Sampaio, muito obrigado pela presença também. Considerações finais breves. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui da presença de pessoas tão ilustres para um debate rico, parabenizar a TVE por essa iniciativa que eu acho da maior relevância. E apenas para finalizar ainda sobre a questão da economia baiana, eu vejo coisas que foram colocadas aqui importantes. A Bahia tem, embora tenha insuficiência de recursos para fazer as grandes transformações, mas é um governo que mantém uma administração equilibrada de suas contas, tem um baixo grau de endividamento, que tem um espaço para poder captar algum recurso capaz de fazer frente a investimentos necessários. O governador tem colocado como prioridade da sua gestão a questão educacional, e todos esperamos que as ações nesse sentido se evidenciem como na busca de uma educação de qualidade. Há um esforço permanente de atração de investimentos, né, que está... recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar o governador numa viagem à Itália e depois ele seguiu para a Espanha e Alemanha com resultados exitosos, com alguns acordos que foram feitos em campos, por exemplo, da energia solar, buscando suporte tecnológico, operação tecnológica, atração de novas empresas para se instalarem aqui no Estado. E o planejamento, que eu acho que é o elemento central de todo esse esforço, né, para nortear o longo prazo e as ações mais estruturadas da gestão pública. Ok, então. Vitor Ventim, muito obrigado também pela presença, mais uma vez. Agradeço o convite para debater com companheiros tão lúcidos e aproveitando um gancho do Paulo, somente para ampliar, não para discordar. A carga fiscal do Brasil é equivalente a de alguns países da Europa, tipo Portugal, Espanha. Infelizmente, voltando ao gancho, a nível federal, a gestão
e outras mazelas não permitem que esse dinheiro chegue ao consumidor final, ao cidadão. Então, não temos educação próxima desses países, nem infraestruturas, nem segurança e muito longe a medicina, que são coisas fundamentais que, se tivéssemos gestão e evitássemos os malfeitos, certamente essa carga fiscal seria sobrada para nos aproximarmos do nível de excelência de países equivalentes da Europa. Não estou falando de Alemanha, França, Inglaterra, não. Estou falando dos que às vezes os próprios europeus consideravam quase europeus, porque eles diziam que a Europa terminava nos Pirineus, né? Então essa turma para baixo dos Pirineus era um pouco... Então, isso, gestão e redução dos malfeitos. E aí chega para o consumidor final. Ok, então, gente, muito obrigado pela presença de todos e a gente agradece também a sua companhia no TV Debate dessa semana, que discutiu sobre as perspectivas econômicas do Brasil e também da Bahia para 2016. E estamos de volta na próxima semana com mais um tema para debate. Até lá.